Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 25 minutos em Garça. Hoje é domingo, 28 de setembro, primavera de 2025. Agradecemos sua audiência e cumprimentamos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Web, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. E vamos para os temas desta edição. Medicina e espiritualidade no trato com os pacientes. Um espírito pode obsediar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? O mérito da ação se mede pela dificuldade em praticá-la. Um espírito do umbral pode se comunicar? Qual a finalidade da prática do evangelho no lar? O não julgueis pode ser aplicado aos criminosos? Evangelização e Mocidade, domingo de manhã no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. Repetindo para você, 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Nas Trilhas do Umbral, Tobias, romance mediúnico de autoria dos espíritos Ariel e Tobias, recebido pela médium Mônica Guieiras Cortá, da editora M. Se você quer ganhar este livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição, controle técnico e sonoplastia, Guga Oliveira, assistência técnica Augusto Tavares, Cláudio para atender aos ouvintes e a apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. No mês de junho último, realizou-se em São Paulo o 17º Congresso Estadual de Medicina e Espiritualidade, conhecido por MEDINESP, do qual participaram cerca de 1.800 pessoas, entre profissionais de saúde e interessados. O movimento, que teve início na década de 1990, por sugestão do espírito Bezerra de Menezes, que foi médico no Rio de Janeiro, e com iniciativa da doutora Marlene Nobre, médica oncologista de São Paulo, e é uma demonstração que o espírito... Zé Arigó, por exemplo, fez centenas de intervenções cirúrgicas usando uma faca e sem qualquer cuidado para evitar infecções. Não consta que tivesse havido algum problema nesse sentido, mas mesmo assim não é esse o papel do médium espírita, razão pela qual Arigó e outros médiuns que o sucederam tiveram que enfrentar as barras do tribunal por estarem praticando ilegalmente a medicina. Para o Dr. Bezerra, a medicina espiritual ou o tratamento através dos médiuns deve ser complementar à terapia médica, jamais substituí-la. E desse modo é possível unir a medicina ao espiritismo para benefício do paciente. Por tal razão, foi sugerido que, dentro do movimento espírita do país, que os médicos se preparassem para uma nova forma de terapia, aliando-se ao conceito de tratamento da alma, que a medicina convencional sempre repudiou. Daí surgiu a Associação Médico Espírita, primeiro no Brasil e depois no exterior. Hoje, temos a Associação Médico Espírita Internacional. Diversos congressos internacionais já foram realizados. No entanto, para a surpresa dos médicos espíritas brasileiros, já existia alguma iniciativa no exterior nesse sentido, não propriamente envolvendo o espiritismo, mas utilizando a relação de medicina com espiritualidade, como é o caso do médico americano Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, autor de várias obras, entre as quais
Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade. André Luiz, em suas obras, fala sobre o médico do futuro, aquele que saberá unir a medicina terrena à espiritualidade no tratamento de seus pacientes. É nesse sentido, o movimento encabeçado pela Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, vem desenvolvendo o seu trabalho. Em nosso país, diversas faculdades já incorporaram a medicina, saúde e espiritualidade ao currículo de medicina, como é o caso da Faculdade de Medicina de Botucatu. Embora se trate de uma disciplina optativa, ela vem atraindo cada vez um número maior de acadêmicos. Saúde e espiritualidade, no entanto, não é a medicina voltada para o espiritismo, como à primeira vista se possa parecer, mas é uma abertura à concepção de que o paciente deve ser tratado espiritualmente segundo a sua religião. A AME Botucatu, apoiada pela Faculdade de Medicina da Unesp, já realizou vários congressos a respeito. Antes da pandemia, reunindo líderes de várias religiões, a fim de que o esforço no tratamento do paciente não se reduza apenas ao tratamento do corpo, mas envolva sua fé e suas concepções religiosas. Em breve, a AME voltará a realizar outros congressos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Vamos para a primeira participação de uma ouvinte que pergunta: na novela, o Alexandre consegue obsediar duas pessoas ao mesmo tempo e quase o tempo todo. Isso é possível? Pergunta a ouvinte. Ainda hoje, por falta de conhecimento, muita gente acha que o espírito pode tudo. Não é verdade. A ação dos espíritos também é limitada e, na maioria das vezes, depende mais de nós, os encarnados, do que propriamente deles mesmos. Por outro lado, os bons espíritos, aqueles que ascenderam a uma condição superior de evolução, mediante os próprios méritos, vão ampliando sua capacidade de ação aos poucos, mas eles sempre podem ajudar. Os espíritos que nos protegem, geralmente estimulados por alguém do outro lado que nos ama, contam com o auxílio de outros espíritos e dessa forma podem ampliar seu âmbito de ação, dando a impressão que estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Entretanto, a atuação de um único obsessor depende, em primeiro lugar, da condição do encarnado. Até porque, como já dissemos, a ação do espírito sobre o encarnado é por via mental, a partir do momento em que se estabelece uma conexão entre eles. Ao que nos parece, a novela não se refere a espíritos protetores ou familiares que podem vir em socorro das vítimas, mas somente ao obsessor, como se a pessoa estivesse completamente desguarnecida e ela fosse um simples joguete da vontade do espírito. Isso acontece, conforme já dissemos, porque a novela quer dar uma dimensão maior à ação do mal para dramatizar as situações. Em filmes e novelas, o mal predomina o tempo todo e o bem só vence no final. E atenção, daqui a pouco estaremos sorteando o romance Nas Trilhas do Umbral, Tobias, romance mediúnico de autoria dos espíritos Ariel e Tobias, recebido pela médium Mônica Gueiras Cortá, da editora M. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14981051535, dizendo que você quer ganhar o livro. Em seguida, temos outra questão proposta pelo nosso habitual ouvinte da cidade de Vera Cruz, que retoma o Livro dos Espíritos. A resposta à questão 646, diz ele, oferece uma perspectiva profunda sobre os méritos da ação do bem, que vai além do ato em si
aprofundar na intenção e no sacrifício envolvidos. Isso significa que o valor de um ato de bondade aos olhos da espiritualidade é para o crescimento moral do indivíduo. Não é medido pela sua magnitude aparente ou pelo resultado material. Em vez disso, é avaliado pelo esforço moral, pela superação de obstáculos, pela renúncia pessoal e pelo sacrifício que a ação exige de quem a pratica. A pergunta 646 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? A resposta dos espíritos: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. E continuam: Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão o supérfluo. A propósito, Jesus o disse quando se referiu ao óbolo da viúva. Parece-nos que as reflexões da inteligência artificial do Google não fogem ao sentido que os espíritos quiseram dar à questão. Precisamos compreender que, no entanto, o julgamento sobre o mérito do bem que fazemos não vem de fora, de uma inteligência externa ou mesmo de Deus. Aliás, foi Deus que criou nossa mente dotada de uma consciência moral autorreguladora de tal forma que essa consciência tem uma capacidade de julgar e de se auto-julgar e reajustar. O mérito de qualquer ação desse modo sempre será medido por algum esforço que contribua efetivamente para essa regulação, ou seja, que promova alguma mudança nesse sentido. Uma ação muito fácil de se praticar acrescenta pouco ao indivíduo, porque não o promove do lugar. Mas uma ação que lhe custa algum esforço ou mesmo um sacrifício acrescentará algo à sua experiência de vida e, portanto, contribuirá para a sua mudança. Eis porque o mérito do bem está na dificuldade. Aliás, foi bem lembrada a fala de Jesus em relação à viúva que depositou no vaso aquilo que lhe faltava, diferente dos que davam o que lhes restava. Hoje, por exemplo, deparamos com algumas boas notícias sobre donos de grandes fortunas que doam milhões para obras de caridade ou realizações que contribuem para o interesse público. E algum o fazem já nos últimos anos de suas vidas. Ficamos pensando conosco até onde vai o mérito dessas ações, mesmo sabendo que elas podem se converter em grandes benefícios para populações. No entanto, sabemos que todo ato bom é um bem e dele algum outro bem vai acontecer em algum momento, em algum lugar. André Luiz, por exemplo, conta no livro Nosso Lar que, como médico na sua última encarnação, ele não estava interessado em ajudar os pobres. Mesmo assim, por força das circunstâncias, André Luiz acabou atendendo diversas pessoas que dele se beneficiaram. Depois de seu desencarne no mundo espiritual, ele pôde perceber que algumas dessas pessoas o ajudaram muito com suas preces. O mesmo ouvinte de Veracruz pergunta se um espírito que está no umbral pode se manifestar por um médium. Primeiro, temos que entender o que significa estar no umbral. Umbral, caro ouvinte, é primeiramente uma condição íntima do espírito. Aqueles que estão remoendo no mundo íntimo mágoas e culpas, ódios e ideias de vingança, podem dizer que estão no umbral, segundo o conceito de André Luiz. Por outro lado, em geral, as sessões mediúnicas realizadas nos centros espíritas existem para atender espíritos sofredores, incluindo obsessores, e são planejadas no plano espiritual. Os espíritos que nelas se comunicam, se os trabalhos forem bem orientados, são aqueles que os próprios espíritos orientadores permitem. Os instrutores espirituais dizem que esse contato com os encarnados é muito importante para eles, até porque ainda trazem consigo alta dose de materialidade,
na maneira de pensar e sentir. O encaminhamento para participar dos trabalhos mediúnicos, portanto, não é aleatório. Na maioria dos casos, espíritos esclarecidos estão intercedendo por eles, que podem ainda estar num estado de umbral. Essas comunicações têm por objetivo despertá-los para uma realidade que eles ainda não conhecem, de forma que é difícil trabalhar com espíritos em tais condições. E atenção, livro a ser sorteado daqui a pouquinho. Nas Trilhas do Umbral, Tobias, romance mediúnico de autoria dos espíritos Ariel e Tobias, recebido pela médium Mônica Gueiras Cortá, editora M. Ligue 14981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Neste mês de setembro, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando nas casas de seus associados o romance Nos Olivais do Bem, produção da editora M, de autoria do Espírito Mário, pelo médium Rony Ricardo Osório Maia. Para receber o livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008 ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço para entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Encaminhem seus filhos. Às 10 horas, temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre a doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco, temos grupos de estudo, às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas e nas terças às 19h30, sempre aberto ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários de obras de André Luiz. Atualmente estamos no início da obra Libertação. Portanto, venha participar. Na terça-feira, mas com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e as suas atividades. No menu você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Outubro é o mês do segundo ciclo de palestras espíritas da USE. As palestras serão realizadas nos diversos centros espíritas de Garça, Galha e Lupércio, sempre às 20 horas. A primeira palestra será no Caminho de Damasco, dia 2 de outubro, próxima quinta-feira,
com o médico Alexandre Pérez de Marília, que abordará o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Ainda temos uma questão para responder, formulada por uma ouvinte frequentadora do Caminho de Damasco. Gostaria de saber se, fazendo o culto do Evangelho no lar por uma vez por semana, a gente consegue afastar os maus espíritos que estão em nossa casa. O Evangelho no lar, caro ouvinte, é uma prática recomendada para todas as famílias que aceitam os ensinamentos de Jesus, ou seja, que acreditam no amor, na solidariedade, na fraternidade humana. Não é uma sessão espírita. Trata-se de uma rápida reunião de pessoas da casa para a leitura de um texto do Evangelho ou de um bom livro de orientação cristã, podendo-se seguir um pequeno comentário e, ao final, o encerramento com uma prece. Na verdade, o Evangelho no lar, embora inclua a prece, em geral para a família e para o ambiente espiritual da casa, ele tem por objetivo imediato quebrar um pouco a rotina da família, as atribulações habituais da casa e fazer com que as pessoas se reúnam para um momento de refazimento espiritual com uma finalidade superior. Uma dessas finalidades, aliás, a mais importante delas, é a de que cada um possa fazer intimamente uma revisão do próprio comportamento durante a semana, para melhorar as relações pessoais no ciclo doméstico. Essa pequena interrupção na rotina familiar de 15 a 20 minutos pode ser um momento de luz, de irradiação de pensamentos e, ao mesmo tempo, de harmonização íntima de cada um e de saneamento espiritual no lar. Portanto, há duas grandes finalidades específicas: ajudar cada um a melhorar seu comportamento e concorrer para a harmonia da família. Naturalmente, se espíritos mal intencionados estiverem rondando o lar, eles serão os primeiros incomodados e tenderão a se afastar. Entretanto, prezado ouvinte, a prece funciona sempre como um recurso auxiliar de nossa vida. Ela nos ajuda a resolver problemas, não só aqueles que os espíritos causam, mas também e principalmente aqueles que nós causamos para nós mesmos. Quando nos deixamos guiar por um bom propósito, com o que formulamos intimamente no momento da oração ou do Evangelho no lar, seguramente estamos nos reeducando, estamos reaprendendo a viver e a conviver bem com as pessoas que nos rodeiam. O afastamento de qualquer influência negativa, seja dos espíritos, seja nossa, depende sempre de um esforço maior. Quer dizer, da mudança de nossas atitudes, porque o que atrai os maus é o mau procedimento e o que atrai os bons é a boa conduta. Na lei moral, semelhante atrai semelhante. Nesse sentido, não há dúvida de que o Evangelho no lar pode concorrer para isso. É uma experiência muito interessante e oportuna que podemos instituir em nossa casa para melhorar as relações familiares. Quem estiver interessado em instituir em sua casa a prática do Evangelho no lar, pode obter maiores informações nos centros espíritas. E atenção para o livro que vamos sortear daqui a pouquinho. Nas Trilhas do Umbral, Tobias, romance mediúnico de autoria dos espíritos Ariel e Tobias, recebido pela médium Mônica Guieiras, Cortá, editora M. Ligue 14 981 05 15 35. E atenção, se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Não julgueis. Eu sei, você sabe, todos sabemos que Jesus recomendou não julgar, pois com a medida que julgamos, seremos julgados também. É um princípio de justiça, como você está percebendo. A fala de Jesus pautava sobre os princípios da razão e do bom senso, como neste caso.
No entanto, muita gente pergunta se essa regra não contraria os interesses da sociedade e o bem-estar da população, argumentando que, se fecharmos os olhos à ação dos criminosos, toda a coletividade será sua vítima. Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. Questão 903. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Resposta: se é apenas para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Mas se é para aplicar em si mesmo, algumas vezes pode ser útil. Esforçai-vos em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se os censurais por serem orgulhosos, sede humildes. Se os censurais por serem duros, sede dóceis. Se os censurais por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em resumo, fazei de tal maneira que não possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um cisco no olho de seu vizinho, mas não vê uma trave no seu próprio olho. A questão 904 pergunta: se existe culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Resposta dos Espíritos: isso depende do sentimento de quem o fizer. Se a pessoa só tem em vista provocar escândalo, é mais um mal do que um bom exemplo. Logo, não é difícil concluir que, se a crítica social servir para evitar sofrimentos, é beneficiar o povo. Partindo de um coração comprometido com o bem, trata-se de um benefício à sociedade. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos nas Trilhas do Umbral, Tobias, romance mediúnico de autoria dos espíritos Ariel e Tobias, recebido pela médium Mônica Guieiras Cortá, da editora M. E o livro saiu para nosso ouvinte de Presidente Epitácio, a Lediane Regina Zacarias. Parabéns a você e aguarde que seu livro vai chegar, né, Marco, na sua residência. Pelos Correios. Pelos Correios. E obrigado pela sua participação. E divulgue o nosso programa aí em sua cidade. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia Marri e Maris Carvalho, sobre temas atuais sobre a ótica espírita. Encerrando esta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerina em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia
nos domínios do bem, por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus.